Boa noite, seja bem-vindo ao webinário do Brasil Paralelo 2018. Hoje é o último dia de webinário e hoje falaremos aqui com o Hélio Beltrão e com o Felipe Martins. Falaremos sobre os presidenciáveis de 2018. Boa noite, Felipe. Prazer estar aqui com você. Eu sou um entusiasta do projeto do Brasil Paralelo, acompanho desde o primeiro momento, nos primeiros momentos, e torcendo por vocês, e cada vez mais eu fico satisfeito que vocês são daqueles que entregam resultados, não só ficam tateando ou vendendo um troço, não, vocês entregam mesmo. Boa noite, Felipe. Também quero dizer aí que eu sou um fã do trabalho que vocês fazem no Brasil Paralelo. As duas séries que vocês estão desenvolvendo, agora com o webinário, eu tive a oportunidade de assistir pelo menos um dos webinários que vocês já realizaram. Sem dúvida, um trabalho essencial. Tenho dito isso sempre, que esse tipo de trabalho na esfera da cultura é ainda mais importante do que aquilo que a gente vai discutir aqui, que são as eleições de 2018, seja essa eleição, qualquer outra eleição. O trabalho que vocês estão realizando tem, de fato, consequências duradouras. Então é uma honra para mim poder participar aqui, poder colaborar com vocês. A gente pode começar, talvez, pelo mais polêmico, que é o candidato ex-presidente Lula, que está envolvido em uma série de escândalos, mas ainda está nas pesquisas da Datafolha como um dos favoritos, ou melhor, como o primeiro colocado. Mas é sim um candidato que vai ter uma certa força, que vai impactar, seja como candidato, e aí uma outra hipótese, como cabo eleitoral, ele também pode impactar a disputa. Então eu acredito que a gente não pode descartar, ele não é carta fora do baralho, a gente tem que acompanhar as movimentações dele, a gente tem que ver de que modo essas movimentações vão repercutir na disputa, até porque me parece aí, mais recentemente, que está havendo uma certa movimentação da classe política, pensando aí PMDB, PSDB, que parece ver como desejável a participação do Lula na disputa eleitoral. A gente tem declarações do Geraldo Alckmin, a gente tem declarações da cúpula, da alta cúpula do PMDB. A batalha de ideias na sociedade está dando resultados para ideias liberais. Isso significa que, muito provavelmente, na minha visão, o próximo presidente vai ser um sujeito diferente das últimas 6 eleições dominadas pelo PT, pelo PSDB, que foi centro-esquerda. Um pouco mais à esquerda, um pouco menos à esquerda, mas centro-esquerda. Eu não considero o Lula um candidato com chances de ganhar a eleição. Realmente descarto. Por alguns motivos. Então, seguindo nessa linha, outro candidato também polêmico, que é o candidato Jair Bolsonaro, vem ganhando muita força aí nos últimos tempos, mas ainda gera um pouco de dúvida sobre suas posições para uma parte das pessoas. O que vocês acham dessa possibilidade agora nas eleições de 2018? E se eleito, qual é, Hélio, na tua visão, a governabilidade? Da governabilidade, eu não vejo problema. O Brasil tem um sistema de presidencialismo de coalizão. A tendência é que, quando um presidente chega ao poder, por menor que tenha base partidária, histórica, eleitoral, a tendência é o poder se arranjar, né, e se formar uma coalizão que permita a governabilidade. Então, mesmo um presidente que, claro, chega ao poder com muita popularidade por causa do voto, que não tem a base eleitoral, eu acredito que não há problema de governabilidade. Eu não vejo problema aí. Eu vejo problema no Jair em entender o que ele de fato faria no dia seguinte. Eu tenho repetido que eu acredito que dos governos que nós já tivemos, das candidaturas viáveis, talvez a do Bolsonaro seja a possibilidade da gente se aproximar de fato de um governo com uma economia liberal, e talvez a mais liberal que a gente já teve em toda a nossa história. Pode ser um pouco escandaloso dizer isso aqui, mas eu tenho apostado nisso. Acredito que, se ele vencer, a gente vai ver isso na prática. Como você enxerga o Partido Novo nessas eleições? Se existe alguma viabilidade, considerando toda essa mudança aí com a internet, etc., de conseguir conquistar um espaço? Eles já anunciaram que vão lançar o João Amoedo. Como é que você avalia também o João Amoedo? Agora, a rede social, acho que não faz eleição ainda. A rede social vai fazer uma diferença grande, não há dúvida, mas o fator que eu mencionei de base política, tempo de televisão, é muito mais potente. E tanto Jair Bolsonaro quanto João Amoedo
não terão, independente das coalizões que possam fazer, tempo significativo comparável ao que vai ter o Alckmin, por exemplo, ou ao que vai ter um eventual candidato do PT. Geraldo Alckmin, o que tudo indica, possivelmente vai ser o candidato do PSDB. Eu queria saber qual é a tua análise em relação a ele, as suas ideias, enfim, e levando em consideração qual é a consequência de um possível apoio do prefeito Dória em relação ao Geraldo Alckmin. É assim, o Alckmin, ele está tentando se posicionar bem ao centro para tentar capturar votos órfãos do Lula e tentar capturar uma parte da centro-direita que não queira o Bolsonaro por qualquer motivo. Eu acredito que o Geraldo Alckmin vai ser um candidato ainda que importante, relevante na disputa, mas muito menos importante do que tem se atribuído a ele, vai ter uma importância muito menor do que tem sido atribuída a ele. Dentre outros motivos, porque eu acredito que a análise do momento que ele está fazendo, como o Hélio bem colocou... O que a gente pode esperar para 2018 nesse cenário? Tem tido um alvoroço muito grande em relação às próximas eleições. Alguns até dizem que pode ser o fim do mundo. Na tua visão, isso se confirma de fato ou não? O que a gente pode esperar desse cenário em 2018? A gente tem que se preparar para, em 2022, apresentar um candidato preparado, viável, que venha sendo trabalhado a partir do ano que vem. Pode ser o Amoedo, pode ser outra pessoa, mas 22 apresenta para 26 ganhar. Fim do mundo não vai ser. Eu acho, de novo, que a eleição presidencial é menos importante que o que a gente tem que fazer no Congresso. Eu acho que o Congresso vai ser onde o jogo vai ser jogado. As minhas atenções estão voltadas, sobretudo, para essas 4 figuras que eu destaquei. O Lula, e aqui o Lula quase como um símbolo, então, no sentido abrangente, o Lula como candidato, o Lula como cabo eleitoral, o Lula como representante do PT, seja ele como candidato ou alguma outra figura. E aí entram também algumas figuras de esquerda que podem herdar o voto dele, como é o caso do Ciro Gomes. O segundo é o próprio Bolsonaro, que, como eu destaquei, é um candidato que é a grande novidade, ao meu ver, nessa disputa, não apenas por trazer todas aquelas pautas que eu ressaltei no momento que eu falei sobre ele, mas também por ter essa característica bastante singular, que é de ser um político de carreira, que, apesar de ser político de carreira, é uma figura completamente anti-establishment. Você vê que aí o establishment se preocupa com ele, seja o establishment político, seja o establishment midiático, eles têm reações muito fortes em relação ao Bolsonaro, reações que não ocorrem nem mesmo em relação a figuras de fora, de fato, como o João Amoedo. Você vê que o João Amoedo, quando aparece ali em reportagens na mídia, ele sempre é tratado de forma respeitosa, não é tratado como um risco, não é tratado como nada disso, não tem nenhuma tentativa de demonizar a figura do João Amoedo. No caso do Bolsonaro, isso ocorre, seja por características que são dele mesmo, seja por características que não são deles, que são atribuídas a eles simplesmente para assustar o eleitorado. O terceiro ator é o Geraldo Alckmin, que representa aí, junto com o PT, o establishment, ainda que seja um establishment que está fora do poder há bastante tempo, sobretudo do Executivo Federal, mas que tem ali composto aquela dobradinha com o PT, aquela alternância com o PT. Se a gente considerar PT e PSDB, a gente tem quase o PRI do México, que é aquele partido revolucionário institucional que está quase sempre no poder. Vocês que já acompanham o Brasil Paralelo sabem que a gente produz uma série de documentários que vem com essa ideia de amadurecer o debate, de sofisticar o nosso jeito de pensar sobre questões cruciais do nosso dia a dia, do nosso futuro. Essa vai ser uma eleição singular de todos os pontos que você analisar. A gente nunca teve um cenário como esse, e isso é consequência de um momento histórico que se iniciou lá atrás, já em 2013, com todas aquelas manifestações...